mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E este programa vai tratar sobre um tema muito importante. Nós vamos tratar sobre a indústria a partir das perspectivas de seus trabalhadores e trabalhadoras. E quem vai nos ajudar nessa tarefa de hoje é a minha xará, a economista Renata Filgueiras, ela que é do DIEESE e atua na CNM, na Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Renata, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Renata, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você. As preocupações sobre a indústria, ela não é necessariamente uma novidade. Mesmo antes do governo Jair Bolsonaro, a gente já tratava recorrentemente desse tema a partir da ótica da desindustrialização precoce no país. Durante o governo Jair Bolsonaro, foi abandonada toda e qualquer política ativa sobre o setor. E agora, diante de um governo que se propõe à reconstrução do país, nós temos visto os trabalhadores e trabalhadoras fazendo propostas, buscando a participação no debate público. E sobre esse tema do Plano Indústria 10, é que a gente vai contar aqui com a sua ajuda. Conta aqui para a gente como ele foi formulado, quem participou desse plano e a quem ele se dirige. A primeira publicação é de 2018, certo? Ele foi construído pelo Macro Setor da Indústria da CUT, que engloba as confederações da indústria ligadas à CUT, e pelo Instituto Trabalho e Indústria, o TID, que é um instituto que foi pensado e construído também pelo Macro Setor da Indústria da CUT. Então, lá em 2018, eles fizeram uma série de discussões com os técnicos do DIESE, com especialistas de universidades, pesquisadores da indústria, para elaborar esse plano. Tá? Então, esse que eu vou falar agora é um desdobramento, é o que a gente chama de atualização dessa primeira versão. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Teve uma parada muito brutal na indústria, certo? Nas cadeias globais de valor, enfim, que afetou toda a produção industrial do mundo. Então, eles identificaram a necessidade de retomar essa discussão para atualizar esse plano. Então, a gente teve um processo de discussões de 2020 e 2021, uma série de debates feitos com temas diversos, com especialistas, com os técnicos do DIESE, com universidades. Essencialmente, ele se destina para entidades, instituições e pessoas que têm a indústria como seu foco, né, como seu objetivo, e mais, eu acho que mais do que isso, né, pessoas que, eu acho que eu posso até arriscar dizer que ele se destina a qualquer pessoa ou qualquer entidade que tem a política industrial como referência importante para o desenvolvimento do país, que tenha e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E qual é o diagnóstico que esse plano traz? O que seria uma desindustrialização que não levaria esse adjetivo de precoce? Só rapidamente, o Brasil tem aí o seu processo de industrialização pesada, vamos pensar aí de 30 a 80, 1930 a 1980. E a partir de 80, o que a gente começa a observar? Um processo de desindustrialização. Então, a parcela de contribuição que a indústria faz ao PIB, ela vai diminuindo sistematicamente desde 1980. Então, para ter uma ideia, em 1980, essa participação era de 24,5% no PIB. Em 2020, ela já está em 12,3%, tá? Segundo os dados das contas nacionais do IBGE. Mas, além disso, esse processo de desindustrialização precoce, ele significa também o que a gente chama de perda de densidade industrial, principalmente por conta do aumento da penetração das importações e da desnacionalização das cadeias produtivas. E por que é precoce? Alguém pode dizer assim, mas todos os países industrializados ou desenvolvidos não têm mais indústria tão forte, né? Não tem, o setor de serviços está crescendo em todos os países, né? Alguém pode dizer isso. Mas o que significa esse precoce no nosso caso? Significa que, em geral, a manufatura ela vai começar a perder a participação no PIB quando a renda per capita atinge 20 mil dólares.
em paridade de poder de compra. E o que acontece com o Brasil? Em 1981, o Brasil começa a se desindustrializar quando a renda per capita estava em 10 mil dólares, né? Portanto, muito abaixo dessa referência de pesquisadores, enfim. Em 2021, só para dar o último dado, a gente está com um PIB per capita de 14.500 dólares, portanto, ainda inferior ao estimado. A gente teve um processo grave de desindustrialização prematura e alguns setores-chave, que são os setores de alta e média alta tecnologia, cuja renda per capita é mais elevada. Tá? Então, isso contribui para reduzir ainda mais a nossa renda per capita nesse processo. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Renata Filgueiras e a gente está conversando sobre a indústria, mais precisamente sobre o Plano Indústria 10+. Agora, explica para a gente o que significa dizer que a indústria é um setor dinâmico, como ela interage com os outros setores. Então, a indústria, e aí eu estou pensando na indústria extrativa, de transformação e a construção, né, incluída nela, ela vai abranger atividades com maior potencial de alavancar outros setores, né? Que justamente por quê? Porque a indústria ela vai criar e recriar produtos, né? Ela vai recriar insumos, tecnologias, processos. Ela tem um potencial expressivo de geração de empregos diretos e indiretos na economia muito grande, né? Então, quanto mais um setor industrial se desenvolve, mais novos processos e tecnologias sofrem um transbordamento, é o que a gente chama de efeito transbordamento, né? Esses processos que a indústria cria, eles transbordam para outros setores da economia. Então, ele vai elevar, portanto, a demanda nesses outros setores, aumentando investimentos e a produtividade da economia como um todo. Então, uma indústria desenvolvida, por exemplo, ela vai proporcionar maiores inovações tecnológicas, superávit da balança comercial, estimular o crescimento econômico, vai elevar a produtividade da economia, vai promover o desenvolvimento regional, vai aumentar justamente os salários, porque a indústria tem os maiores salários, né, em geral. O Brasil, ele está atualmente, os serviços correspondem a 70% do PIB, enquanto a indústria total corresponde a 22,5%. E aí eu estou falando toda a indústria, né? E a agropecuária 6,6%, né? Então, isso é uma perda, né, de dinamismo da indústria do Brasil, enfim, que é um processo, como eu disse, vem desde 1980. E agora, entrando um pouquinho no plano em si, qual é o objetivo principal do plano? Quais são as diretrizes? Quais são os itens em que esse plano se desdobra? Ele tem um objetivo principal, que é articular a produção industrial com um projeto de desenvolvimento econômico e social que busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Agora, a preocupação é aumentar a participação da indústria no PIB? Também, mas não só, né? A reindustrialização, que a gente tem chamado, alguns chamam de nova industrialização, né? A gente tem chamado de reindustrialização, ela não é um fim em si mesma, certo? A indústria por si só não vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o plano ele se propõe a articular justamente essa reindustrialização com o atendimento das demandas urgentes da população brasileira, através do que tem sido bastante discutido também, são as missões socioambientais prioritárias. Tá certo? Então, assim, acho que essa é a grande diferença com relação ao plano anterior, e essa é a proposta principal desse atual plano. A questão é como que você define essas missões socioambientais prioritárias, né? Porque o plano é um plano de diretrizes, né? Ele não tem detalhamentos de ações, então ele tem grandes diretrizes. A gente tem 27 diretrizes no plano, agrupadas em 4 blocos, né? Então, e eu acho que o maior desafio é justamente definir essas missões prioritárias, porque elas são o carro-chefe do plano, Indústria 10+, e a partir daí, como é que você vai articular uma série de políticas públicas industriais para alcançar
né, para atingir essas missões. Algumas diretrizes fundamentais, a primeira delas, que é o carro-chefe, são as missões sociais, mas com geração de empregos de qualidade. Né? Então, isso é uma referência muito importante. Uma segunda diretriz, que é garantir um processo consistente de inovação e modernização tecnológica, atender necessidades fundamentais da sociedade através das missões, promover o readensamento, né, das cadeias produtivas de valor, uma política industrial alinhada com a preservação do meio ambiente. Todas essas são diretrizes fundamentais, né? Com a transição justa para trabalhadores e trabalhadoras e as comunidades afetadas. Esse é um outro debate fundamental que está no movimento sindical. Garantir transparência e controle social nessas políticas para a indústria, universalizar políticas de educação, formação profissional com qualidade, promover o desenvolvimento regional industrial, né, com o desenvolvimento dos pequenos negócios e o cooperativismo. E, por fim, não menos importante, políticas macroeconômicas e tributárias alinhadas com esse desenvolvimento, pensando aí num Estado que é articulador, que vai garantir a política externa soberana e que promovendo, portanto, a indústria nacional. A gente não pode ter uma série de políticas industriais sem uma política macroeconômica e tributária, a reforma tributária está aí em debate agora, atualmente, sem políticas que se articulem com esse objetivo. Eu queria que você trouxesse aqui um detalhamentozinho de como esse plano Indústria 10+, se liga à proteção do meio ambiente. O plano, ele pressupõe que as políticas para a indústria, elas devem estar orientadas com essa discussão da transição energética. Mas eu acho que uma discussão muito importante, que não é somente a transição energética, a questão ambiental, para a redução dos gases de efeito estufa, tá? Ela essa preocupação com o meio ambiente, ela está atrelada com a discussão da transição justa. Eu acho essas duas questões muito importantes que se relacionam com o tema do meio ambiente. Então, aquela chamada indústria verde, né? Como é que a gente vai transitar de uma indústria que polui, que é excessivamente poluente, para uma indústria, entre aspas, verde ou menos poluidora, né? A preocupação é justamente atrelar essa discussão com a transição justa, para que os trabalhadores, que é essa que é a proposta, participem desse processo. Você vai fazer um processo de transição energética? Tá bom. Por exemplo, na siderurgia, né? Então, vamos pensar aí, você tem que atrelar um plano de transição justa para esses trabalhadores e para as comunidades que já são fortemente afetadas. Então, se a gente pensar aí a mineração, por exemplo, uma das coisas é aumentar a taxação para esses setores que poluem mais, né? E você constrói um fundo com essas taxas, enfim, um fundo para financiar essa transição energética. Uma outra coisa é elaborar planos de desenvolvimento locais, né, com trabalhadores, com as comunidades afetadas, ouvindo essas pessoas, planos que sejam dialogados e construídos coletivamente, planos que possam viabilizar alternativas de emprego, especialmente, né? Porque a transição energética envolve necessariamente mudança na estrutura produtiva e vai mudar os empregos nessa antiga estrutura para essa nova estrutura. Fique com a gente que o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a minha xará, a economista Renata Filgueiras. E o nosso tema aqui é a indústria, mais precisamente o Plano Indústria 10+, que tem um prognóstico, um diagnóstico e propostas para a indústria no país. Como esse plano pensa a articulação entre o Estado, o setor privado e os trabalhadores para a promoção dessa indústria que você contou para a gente que é defendida por trabalhadores e trabalhadoras, que é aquela que não polui, é aquela que produz para resolver problemas das pessoas e não só apenas para um enriquecimento do proprietário do capital, que também se preocupa com a redução das desigualdades regionais, das desigualdades sociais. Os atores sociais, eles têm que estar articulados nesse processo, porque é um processo. Não é de cima para baixo que você constrói uma política que pense um país que vá resolver
por exemplo, as demandas urgentes da população brasileira, com soberania, você não faz isso de cima para baixo, isso tem que ser articulado por todos os atores. Então, o Estado tem um papel fundamental, como articulador central, aí eu acredito que ele tem que ser o grande articulador desse processo. Os trabalhadores, fundamentalmente, têm que participar, porque eles são os diretamente afetados com qualquer medida e com qualquer mudança na estrutura produtiva brasileira. E o setor privado, ele deveria necessariamente ter como preocupação também participar desse processo, tá certo? De forma conjunta. Eu acho que agora a gente está num momento específico, né, com essa mudança radical do governo federal, mas, claro, política industrial você não faz só com o governo federal, mas vamos pensar no âmbito federal, em que existe uma disposição de reconstruir esses espaços de articulação de forma coletiva com participação social, tá? Então, eu acho que o Estado ele tem essa responsabilidade, né, de atender às demandas sociais urgentes da população. E ele tem essa responsabilidade de articular os diversos atores para construir uma política industrial que seja coerente com justamente esse projeto de país, com esse projeto que é resolver melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente fala de um setor privado que cada vez mais é desnacionalizado, cada vez mais relaciona-se aos interesses de suas matrizes e não aos interesses e pressões locais. A Ford foi embora, por exemplo, do país em 2021 e isso provavelmente não abalou de forma alguma os seus dirigentes que estão fora do país, não dependem da renda produzida aqui, mas o mesmo não aconteceu aqui, com os trabalhadores, sobretudo com os trabalhadores da comunidade envolvida diretamente. Então, você vê o setor privado hoje dividido, ou o setor privado ainda muito longe de vir para uma discussão junto dos trabalhadores, junto da sociedade, em prol desses objetivos do Plano Indústria 10+. Eu ainda sinto bastante desalinhamento do setor empresarial, assim. Não que eles não estejam preocupados com a indústria, claro que eles estão preocupados com a indústria, agora com qual indústria? Eu acho que essa é a pergunta. Com qual indústria o setor empresarial está preocupado? A gente tem uma preocupação genuína e objetiva, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a gente olhar as demandas sociais básicas, assim, eu tenho aqui um monte de indicadores de necessidades básicas da população brasileira, esse é o nosso objetivo principal, né? Agora, o setor empresarial não necessariamente está articulado com esse. Eu espero que nesses fóruns que estão sendo criados e que serão criados, que esse debate aumente, que esse debate se expanda, enfim, mas sem uma esperança, enfim, sem nenhuma característica de poliana de achar que, né, o setor empresarial vai abraçar integralmente, né? Eu acho que é um jogo também aí de forças que tá colocado. No começo do mês de abril, o mês em que nós Foi estamos, abril, as sim. montadoras, todas as montadoras do país, né, Renata, quase pararam, né, não todas ao mesmo tempo, mas divulgaram um calendário de paralisação das atividades, colocando os trabalhadores em férias coletivas, e no momento em que isso aconteceu, a comunicação delas para o público foi de que há dificuldade de venda do seu produto e que uma dessas dificuldades ela é causada pelos juros altos. Com os juros mais baixos, é possível que a indústria, não só automotiva, mas as indústrias de bens duráveis, elas poderiam ter um pouco mais das suas vendas deslanchadas, lembrando que esse não é o único papel dos juros nessa jogada aí com a indústria, ele também cumpre outros papéis. Essa discussão sobre os juros é impressionante no Brasil, né? Porque ela consegue, entre aspas, unir economistas das mais diversas correntes, conseguiu agora recentemente, né, unir economistas das mais diversas correntes do pensamento econômico para dizer precisa baixar os juros, né? Banco Central precisa baixar os juros, está estrangulando a economia brasileira. Não tem justificativa técnica para um juros nessa magnitude.
Especificamente agora das montadoras, diferente do que aconteceu, acho que durante a pandemia, né? Que eles estão, que foram as paralisações, enfim, das cadeias produtivas, enfim, eles não conseguiam semicondutores, insumos para a produção de automóveis, para a produção da indústria automotiva, né? O que está acontecendo agora é justamente uma demanda fraca, né? É exatamente esse ponto, que tem relação direta com os juros elevados. Então, essas medidas que os sindicatos estão adotando, de férias, de layoff, são medidas emergenciais de curtíssimo prazo. Então, eu entendo que e foram medidas importantes, só que o alerta aí está dado pelas montadoras. Se nada for feito, eles vão começar a demitir. E demissão na indústria automotiva, é importante dizer, tem um encadeamento nos outros setores, né, que são nos fornecedores, enfim, em outros segmentos da economia, que tem um rebatimento muito importante. Então, se a gente pensar, agora voltando para a Selic, né, o absurdo da situação, ela sai de 2% em 2021, a taxa Selic, para 13,75% em 2023. Então, são 11,75 pontos percentuais de diferença em 2 anos, né? Então, e assim, é importante dizer, Renata, que o crédito caro, ele não vai afetar somente os preços finais dos automóveis, por exemplo, ele vai afetar também as empresas que têm financiamento, que têm endividamento e que têm como referência juros para pagar esse endividamento. Então, a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro de Crédito, né, de capitais, ela já disse que a gente está correndo um risco de um risco de crise de crédito na economia brasileira, porque o crédito está ficando tão caro, então as empresas, as financeiras vão restringindo, vão aumentando o seu grau de risco, o grau que elas acham que o risco está aumentando para receberem esses recursos, e, portanto, elas vão diminuindo o crédito ofertado na economia. E isso vai ter um efeito cascata profundo, né, em toda a economia brasileira. Então, tentando aí responder a sua pergunta, eu acho que possivelmente sim, né? Seriam vendidos mais automóveis do que em junho de 2001, com os juros menores, portanto, você tem aí Apesar de que, se for pensar um financiamento de 36 meses, é um descalabro, né? Assim, você não tem... Sem entrar nessa questão, eu acho que sim, seriam provavelmente vendidos mais automóveis. Então, mas a gente precisa analisar esse todo, né? Então, a situação é urgente e complexa. Agora, esse ponto específico que você tocou, ele é urgente e ele precisa de medidas urgentes. Eu acho que todos os trabalhadores do setor automotivo do Brasil estão todos articulados para propondo medidas urgentes, porque é papel e é comum que eles façam isso, né, para tentar resolver essa questão de uma forma mais rápida possível. Por quais mecanismos este plano propõe que esses objetivos sejam alcançados? Porque eles parecem metas que não são muito, fazem muito diálogo com a indústria. A gente tem no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome, tá? A gente tem 125 milhões de brasileiros em segurança alimentar, ou seja, não consegue comer ou fazer alguma refeição em algum momento do dia. A gente tem 10 milhões de pessoas morando em áreas de risco, em habitações precárias, 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, e por aí vai, assim, tem um monte de deficiência de necessidades. Então, assim, por esses exemplos que eu dei, se a gente pensar a questão da segurança alimentar, tem um elemento produzido pela indústria que é muito importante para a produção de alimentos, que são os fertilizantes. Hoje em dia, a gente tem o que no Brasil? A gente tem um déficit de produção de fertilizantes brutal. Então, articular, por exemplo, a produção, a indústria química, que aí tem a ver com a indústria química, a produção de fertilizantes, articular essa produção da indústria química com uma política de segurança alimentar para os brasileiros é fundamental. Então, a ideia de missões é tentar encontrar caminhos para articular essas necessidades da população com a indústria. Um outro exemplo é o saneamento básico. Saneamento básico então, as pessoas não terem acesso à água potável,
não terem acesso ao saneamento básico, isso implica necessariamente obras de infraestrutura e mais, implica o tratamento da água e do esgoto, e aí você vai mobilizar, além da construção, você vai mobilizar novamente aqui a indústria química. A questão da mobilidade urbana, se a gente pensar a, a mobilidade nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, então, articular uma proposta que tenha, por exemplo, diferentes meios de transporte como pauta, rodoviário, coletivo, de cargas e passageiros, o transporte hidroviário, o ferroviário, isso requer um esforço gigantesco da matriz produtiva, né? E, especialmente aqui, a gente vai articular também a discussão da transição energética, porque vai mexer na matriz energética necessariamente. Então, é, como você consegue melhorar um problema urgente, que é a mobilidade, né? E aí eu estou falando mobilidade, não só a mobilidade de passageiros em grandes centros urbanos, mas a mobilidade de cargas, por exemplo, melhorar a logística do país, e ao mesmo tempo vincular isso com a produção industrial com esse objetivo. Então, eu acho que isso tem relação com um outro tema muito importante, que é a soberania, né? Então, você eleger missões prioritárias que, que possam resgatar ou fortalecer a soberania nacional em setores estratégicos é fundamental. Porque, afinal de contas, se não é para os seres humanos, tem por que ser. Né? Então, muito obrigada e até uma próxima. Seguimos.